Bem-vindo ao podcast Tudo Pode Sem Limite. Hoje nós temos o prazer de receber o Babaorixá Gerê Unfá, Carlos Alberto Lima, que nos guiará no fascinante jornada ao mundo do candomblé, explorando a origem, influência e desmistificando algumas das principais crenças sobre a tradicional religião. Uma boa tarde. Boa tarde. Primeiramente quero agradecer a toda a equipe e em você em especial por estar resgatando não só esse tema, mas vários outros que até uns 50 anos atrás fazia parte da educação clássica. E hoje você está resgatando isso, que só valoriza, qualifica e diferencia o ser humano pelos seus conhecimentos. Este tema é um tema muito polêmico, principalmente na atualidade, depois que surgiram o Babalorixá Google e a Lorixá Net. Hoje muitos estão até diplomados e doutorados. Esse grau, esses títulos são pessoais, não são acadêmicos, né? E torna-se a coisa que é tradicional, uma situação que tem normas e regras de mais de 300 anos dentro da nossa nação, e não seria eu que vou desrespeitá-la ou modificá-la. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e vamos em frente. Carlos, eu gostaria que você fizesse uma definição do que é o candomblé. Nós vamos pular aí da entrada do negro africano no Brasil, nós vamos pular aí uns 200 anos. O candomblé não é africano, Luiz. O candomblé é uma religião brasileira com liturgia originária da África. Há um grande diferencial dependendo da nação. Aqui não se trata de nação política ou organização. Esse termo nação foi para diferenciar a origem de cada parte da África. Foi muito boa essa pergunta, porque ainda hoje os não tão esclarecidos vai a uma casa de nação queto, eles sendo Angola, e critica a liturgia sem ter conhecimento de que são originárias de partes diferentes da África. Na África, essa cultura, cada cidade, eles seguem um só orixá e um só exu. Metaforicamente falando, seria como se Garanhuns, o patrono de Garanhuns fosse Xangô, e aqui um determinado exu. Aí, para você se interessar sobre o Oxum, você teria que ir a Caruaru, onde lá só domina Oxum. Então, no Brasil, não. Obatossi e outras imortais, até para resistir mais à opressão religiosa e policial, reuniram todos esses orixás em uma só casa. Então, só no Brasil e na Nova América é que nós temos este culto em um só templo, com todos os 16 orixás. Certo. Ô Carlos, veja só. Do Brasil colônia, efetivamente, da primeira leva de africanos que vieram ao Brasil, isso no século XVI. Correto. No século XVI, Duarte Coelho. Duarte Coelho, exatamente. Trouxe 80 escravos. 80 escravos. Partiram da Guiné, não, do Príncipe, Santo Tomé. Santo Tomé. Eles saíram de Santo Tomé, mas ele era de origem Banto, ou seja, do Congo. Do Congo, perfeitamente. Portugal, o reino do Congo foi o primeiro reino na África escravizado, dominado, vamos dizer assim, pela elite europeia, que foi Portugal no caso. Daí partiu o tráfico e foi o primeiro reino da África a ser colonizado cristão, ser colocada a religião cristã. Isso os mais esclarecidos ou intelectuais, creio que, como você, que é uma pessoa que lê muito, você vai encontrar no canto 13 dos Lusíadas,
Camões narrando a riqueza desse reino, a quantidade de pessoas e o diferencial dela. Então a primeira leva chegou em Pernambuco, onde hoje esta religião no candomblé é conhecida como o candomblé de Angola, porque ele se diferencia das práticas. A língua usada no candomblé de Angola é a portuguesa, né? No meu caso, a que eu sigo ainda é na língua iorubá. E esses negros bantus, os quais se concentraram com a invasão holandesa, principalmente em Palmares, nós temos Palmares como o primeiro local da prática em conjunto da religião afro. E nas histórias de Palmares, você vê, eles conservam os seus nomes. Gangazumba, que é um nome ligado em Angola ao orixá Xangô. Zumbi é um nome ligado ao orixá Ogum, o orixá da guerra. Daí vem a queda. Já havia uma sacerdotisa que fazia profecia através dos búzios, que no momento me foge, Diacotirene. Era uma sacerdotisa. Essa foi quem colocou, através da leitura de Ifá, tanto Gangazumba como Zumbi na administração de Palmares. Eles aqui misturaram-se com índios, construíram famílias, daí a surgir essa raça diferente de cafusos, de mestiços, e agregaram a cultura indígena à cultura do candomblé de Angola. O candomblé de Angola dá toques, danças e festas para caboclos. Entendo que é de origem indígena. Indígena, já adquirida aqui. Certos pratos servidos na cozinha de Angola, se bem que nós também pegamos e adaptamos. Por exemplo, na África, as oferendas aos orixás e a Exu, ela era feita com farinha de inhame ou de milho branco. Então eles vieram conhecer a farinha de mandioca aqui com os indígenas, e hoje nós fazemos uso dela, que não é de origem africana. Entendo. Ô Carlos, veja só, uma das coisas que há uma mistificação muito grande, ou falta de conhecimento, no candomblé não existe sincretismo com a Igreja Católica. Existe? Não. O que acontecia? Estes negros, primeiro havia, ainda em África, né, em Uidá, tinha um baiano, Francisco de Souza, isso, que se transformou no maior fornecedor de negro, traficante respeitável. E esses negros, quando eles iam embarcarem nos navios negreiros, as mulheres davam 7 voltas ao redor de uma árvore e os homens 9, que ficou conhecida na história e há um monumento em Iudá como a Árvore do Esquecimento, porque a partir dali ele não tinha identidade. Quando eles chegavam na colônia brasileira, o clero muito em cima, eles não tinham seus nomes mais. Um dos grandes exemplos de uma casa respeitadíssima e pioneira na Bahia, que é a casa de Uxumaré, o Morô e Alagé, as fundadoras da casa chamavam Acobiodé e esqueço-me agora o outro nome. Elas foram logo batizadas como Maria do Rosário, Otampé Ojaru. Belíssimo esse nome, né? Eu acho, Otampé Ojaru. Era Maria da Conceição. E o clero iam às senzalas, batizavam e obrigavam eles a cultuar as imagens de determinados santos. E eles fingiam submeter-se àquilo. Montava-se um altar na senzala, colocava aquela imagem ali em cima e eles procuravam a semelhança que essa escultura tinha com seu orixá. Por exemplo, Santa Bárbara, Yansan é um orixá que usa a tonalidade vermelha com branca, traz uma espada, e eles encontraram essa semelhança em Santa Bárbara. Santa Bárbara, ela colocada em cima da mesa, com suas velas, mas embaixo da mesa, sobre as toalhas ou em um buraco, estava lá os acarajés de Yansan, os chifres de búfalo, as favas pertencentes a ela.
O clero, quando chegava para visitar, via Santa Bárbara lá, tudo bem, tudo bonito, achava que o negro tinha se convertido a essa religião, mas era a dissimulação. Na religião, que ainda não é considerada religião, mas um sincretismo, que é a Umbanda, ela já foi criada em 1905 por Zélio Moraes. E umbandista, eles não fazem o assentamento, o ibá do orixá, que é a sua representatividade, como os africanos fazem. Eles ainda usam Santa Bárbara como Iansã. Entendo. Outra coisa, Carlos, essa questão as principais se divide em diversas nações, né? Exatamente. As principais nações são Angola, Jeje e Queto. Queto. Aqui em Pernambuco é Angola. Não, Angola não só em Pernambuco. Sim. Minas Gerais, praticamente todos os estados que tiveram negros bantus. Sim. Mas se acentuou muito em Pernambuco e na Bahia. Quando uma outra nação diferenciada, mais rica na cultura, mais radical, chegou ao estado de Pernambuco, que foi através de uma sacerdotisa de nome Ifatunique, que ainda existe hoje, é tombado pelo patrimônio, seria assim o Vaticano do Candomblé no estado de Pernambuco, que é conhecido popularmente como Sítio do Paiadão. Em Olinda. Em Olinda. Aí é quando começa as religiões de nação fortificada, que criaram raízes. Porque você veja bem, Luiz, na Bahia, por exemplo, os daomés chegaram antes. Eu tenho um problema sério de esquecimento depois dessa vacina da Covid, mas vou lhe dizer aqui exatamente, eles já chegaram nos inícios de 1600. Olha, desde 1500 já tinha um banto na Bahia. Então eles chegaram, mas criando raízes muito profundas em Santo Amaro da Purificação, por causa da lavoura de cana, Cachoeira e São Félix, pelo fumo, mas estenderam-se também de uma maneira muito forte em São Luís do Maranhão. Esses do Daomé, Senegal, são Gana, Benin, Togo. Sim, lá no norte da África ali, esse pessoal cultuava de qual nação? Esses é o que ficaram conhecidos no Brasil como Jeje. Mas eles têm a extensão do reino de Oiá? De Oió não. Oió já faz parte da Nigéria. Esse já é Queto. Já é Queto, que era a casa onde quem dominava, para você ver esse diferencial, quem dominava Oió era Xangô, o orixá forte de Xangô. E grande parte hoje das divisões dos segmentos é uma verdadeira corte, como se tivesse seu rei, seu ministro, seu príncipe, seu general. Então esses títulos que existem na nação de Queto, Oju Obá, os olhos do rei, isso veio de Oió. Ekede, Ayalodê, cada pessoa dessa tem uma função dentro da casa de candomblé, de nação e de raízes. Essa linguagem que você está utilizando com essas denominações é Queto. É Queto. Porque foi muito interessante. Quando os daomés já estavam instalados na Bahia, veio uma sacerdotisa, segundo ela, trazendo uma missão determinada pelos orixás. Essa sacerdotisa, Ludovica Pessoa, ela tinha que criar 3 templos dentro da Bahia para reunir o povo da cultura Jeje, não esquecer seus orixás. Eu vou ler aqui para você porque é complicadíssimo, eles conservam o nome, né? Então, um dos primeiros templos que foi criado, que é conhecido até hoje, para Dan, que Dan é o mesmo Oxumaré da nação Queto, né? O orixá do arco-íris, representado pela cobra. Olha só
que nome complicado, Cuecejarundê, que ainda hoje é conhecido, existe e muito conceituado como a Roça do Ventura, em Cachoeira de São Félix. O segundo templo que ela colocou foi um templo a Keviô, o Keviossô, é o Xangô que nós chamamos em Queto. E eles não têm um nome, olha, Keviô, Zogodô, Bogum Malê Rundó, que ainda hoje é conhecido como Terreiro de Bogum, este em Salvador. E em seguida um para Sapatá, Obaluaê, o terceiro templo. Este ela saiu de África predestinada para isso. Porque o que nós chamamos orixás, os deuses que nós chamamos de orixás em Queto, o negro angolano, os primeiros a chegar, eles não chamam, eles chamam Nquice. E em Jeje são chamados de Voduns. Hoje a mistura por deturpação de informação ou falta de conhecimento, grande número, eu cito por exemplo Garanhões, de seguidores, desconhecem as suas origens. Então em Pernambuco, em Alagoas e na Paraíba, aqueles cidadãos que estavam predestinados a determinados cargos, eles hoje praticam outras situações dentro do candomblé, que seria obrigação de outros sacerdotes. Grosseiramente comparando, é como se você, que é um famoso criminalista, entrasse numa sala de cirurgia para operar uma plástica numa pessoa. Foge das funções. E isso descredita a religião. Dos 16 orixás que são de Queto, eles são similares em Angola e Jeje? Sim, apenas nomes diferenciados. Por exemplo, Exu, eles não chamam Exu em Angola, eles chamam Isila. O procedimento mesmo, assentado no ferro, com os elementos que tem que ter, uma pedra, eu não vou falar em Urubá, porque aí dificultaria o entendimento das pessoas, uma pedra com búzios, com moedas, comendo comidas com pimenta, azeite de dendê, bodes sendo sacrificados e essas coisas. É o mesmo Exu. Eles cantam para Exu na língua portuguesa, nós cantamos no Yorubá. É o primeiro a ser cultuado nessas três nações. Depois Ogum, que já tem o nome de Roximucongo. Aí vai havendo esse diferencial de nome. No caso de Jeje, é outra língua? É só chamado por outros nomes. Eu lembro-me agora, não tenho todo o panteão de Jeje, mas quem sabe, se tendo uma outra oportunidade dessa, trarei isso com uma riqueza maior de detalhes. Ele é, como eu falei para você, Sapatá, né? Um dos templos que eles vieram abrir. Sapatá é Dan, que nós chamamos, Sapatá é Obaluaê, que nós chamamos na nossa religião de Obaluaê. No Angola, ele já tem um outro nome, que na realidade Obaluaê, Nanã, Oxumaré e Iroko foram agregados à nação de Queto, mas a origem deles é da Omeana. Mas aí no caso do Jeje, é uma língua, tem uma língua própria? Tem. Diferente dessa outra língua que você fala? Olha, o sacerdote principal de Angola é chamado de Tata. A sacerdotisa de Mameta. No candomblé de Jeje, a mulher, a sacerdotisa, é chamada de Iá. O homem de Babá, Babalorixá. No Jeje, eles são chamados de Gaiacu, Doté e Doné. Então, já encontrei até pessoas cultuando orixás e não cultuando voduns, mas trazendo o título de Doté e Doné. Os mais ortodoxos da religião, aqueles que têm um respeito pela ancestralidade, porque isso, doutor Luiz, é como um mandamento. Dentro da Igreja Católica, você sabe que se o ser humano
o fiel seguir os 10 mandamentos, essa pessoa está praticamente isenta de pecado. Se ela seguir os 10 mandamentos. Então, nas nossas nações, também tem estes mandamentos, tem essas regras. No caso do Queto, vocês têm um ordenamento. Sim. Esse ordenamento seria com um estatuto. Toda uma iniciação. Para ir alcançando a determinados graus. Agora, olhe bem, há uma divisão de ordem. Por exemplo, se um cidadão ele entra em transe, se ele recebe alguma entidade, este cidadão vai entrar como Abian, de Abian ele vai passar pelo primeiro procedimento, que é o Inhaô. 7 anos depois ele recebe o título de Babalorixá, já podendo, se o orixá decidir, abrir a própria casa dele. As casas mais tradicionais, elas não seguem essa data. Você, dependendo do seu QI intelectual, porque você vai lidar com outras cabeças e vai conduzir outras pessoas. Então não tem isso de ser só 7 anos. Tem de você provar que nesses 7 anos você está à altura de exercer essa função. Saber jogar os búzios, conhecer as folhas. Este é o campo dos chamados vulgarmente virantes. Os não virantes, os que não incorporam, o orixá vai apontar ele para determinadas funções. Então, dentro da casa do candomblé, uma das funções elevadíssimas chama-se na nação de Queto, não sei o nome nas outras nações, Oxogum. Ele obrigatoriamente tem que ser filho de Ogum. O orixá dele é Ogum. Então, este é o matador da casa. Não se faz uma matança perdão, sem que ele esteja presente. Então esta função é só dele. O Babalorixá não tem a obrigação de aprender as rezas, de trazer o animal, lavar, quando derrama as primeiras gotas de sangue na terra, quando não estou passando aqui nenhum herói, meus colegas e meus irmãos, quando vai para cima do Ibá, quando ele vai separar as partes dos animais. Então tudo isso é acompanhado de rezas que cabe a ele esse procedimento. Um outro cidadão é o Babalossan. Este é o verdadeiro doutorado na fitoterapia. Conhece todas as folhas, que elas são divididas em macho e fêmeas, quentes e frias, como combinar. Se você está tendo uma situação de dificuldade financeira, ele sabe quais são as folhas da sua prosperidade. Se a pessoa está com a cabeça muito quente, muito nervoso, como acalmar aquela criatura. É um verdadeiro tratamento médico, é como se fosse ele é o farmacêutico, ele é o cientista. Essa é uma determinada função. E há funções que só pode ser exercida por mulheres. E a Yabacê, a dona da cozinha, ela que prepara todos os pratos dos orixás. E assim sucessivamente. Olha só, Carlos, desses 16 orixá, né, efetivamente, mas não tem o Exu, ele é escravo ou ele é orixá? Exu é um orixá, sendo que os orixás têm uma superioridade sobre ele. Exu não sabe, Exu não é, vamos dizer assim, justo. Ele não questiona as situações. Por que esse termo escravo? Porque se você faz um pedido a Exu, vou fazer aqui uma fantasia metafórica para melhor entender. Eu sou seu inimigo, vou a Exu e presenteio a ele com uma vela e um frango. E digo a ele que ele vai quebrar o seu braço. Quando ele chega lá, você diz: não, Exu, ele lhe deu a vela e o frango, eu vou lhe dar a vela, o frango e uma garrafa de gin. Volte e quebre as 2 pernas dele. Ele vem a mim. Eu digo: não, vou mudar este frango para um bode. E ele vai a você. Exu é o orixá? Não. Absolutamente. Xangô, principalmente, que é o orixá da justiça, se eu faço uma oferenda para ele, para lhe prejudicar, e você não é merecedor daquilo,
o meu desejo de lhe prejudicar voltar-se-á contra mim. Entendo. Agora, não tem uma característica existe diversos Exu, é? Sim. Mas não tem uma característica que chama Exu Manguinho? Não, há os chamados Exus orixás e os Exus catiços, que nós em Queto temos como se fosse Egum, que é o caso de Tranca-Rua, Exu das Almas, Exu de Sete Chaves, Exus e etc. e vários nomes. Mas esses aí já são na questão sem desqualificar um patamar inferior. Mas aí nesses que são Exu com característica de Egum, Yansan que toma conta? Não, cada catiço desse tem um Exu responsável. Então cada orixá tem um Exu. Isso, cada orixá é dono de uma cor, de um elemento da natureza, de um ponto cardeal, de determinadas folhas, de determinadas frutas e de acidentes geográficos. E de um Exu. Aí dentro que é o seu principal. Aí ele tem o Exu e tem o Exu fêmea também. Tem. Em todos os orixás tem dois. Tem. Aí esse Exu, que é o principal, ele tem uma corte também? Tem uma corte. Tá. Que essa corte é que, principalmente no candomblé de Angola, com essa mistura indígena, essa corte é onde vem esses subgrupos. Que em Angola, assim, fulana é de Yansan, então obrigatoriamente ela vai ter que ter Maria Padilha, é de Obaloaê, Rosa Caveira, porque são entidades ligadas ao cemitério, e certo. Assim sucessivamente. Aí me diga uma coisa, no caso de a oferenda para algum Niqueto é uma oferenda, em Angola é a mesma oferenda? Há alguns pequenos diferenciais. Veja um exemplo que, sem crítica, eu acho até um erro, porque nós temos esses orixás Nanã, Obaloaê, Oxumaré, Iroko, nós chamamos assim popularmente de família Igena, porque eles não pertenciam a Queto nem a Oió. Eles são dos Daomés. Nós trouxemos e enriquecemos por causa dessa junção para se chegar ao candomblé. Né? Então, os daomeanos, eles oferecem abacaxi em reverência ao Obaloaê, eles oferecem pirões com caranguejo. Na casa de Queto, esses dois elementos não entram. Olha que coisa interessante, né? Certo. Me diga outra coisa. Essa questão de Angola, que é língua, folha e culto. Sim. É totalmente distinto dos outros. Distinto. Porque existe a influência indígena. Não, e também portuguesa. E portuguesa também, assim, até por causa da língua, né? Aí uma das curiosidades que os ouvintes devem ter é o seguinte. O Exu, ele é o diabo? Nunca o africano não conhecia. Você é membro da religião do candomblé? Você é caticeiro? Porque eu estou notando uma atração muito grande por Exu. Não. Já estou começando a ficar com medo de Vossa Excelência. Olha, não me coloque no azeite de dendê, não, por favor. Não, nessa brincadeira fugir da pergunta. Não, mas aí o que eu perguntei foi o seguinte: na questão do Nos perdemos. Do Exu. Era sobre Exu. Eu fui tirar uma brincadeira do tema. No caso do... Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Não, do culto, né? O Exu, ele é pelas pessoas? Depois a gente corta essa parte. Não, se ele não é diabo. Não. Aí depois tu corta. Diabo. Vamos deixar isso bem claro, minha gente, eu estou me dirigindo aos meus irmãos, para não cometerem essa aberração e ser motivos de riso. Diabo é da origem judaica cristã. Quem tem essa situação do diabo somos nós, católicos, é isso que aprendemos no catecismo. O negro tinha Exu, porque se o diabo
Na religião católica, quem simboliza a riqueza é a pessoa que tem dinheiro, que tem ambição. Então, se você tem ambição, está seguindo ao diabo. Se comete um adultério, tem 2, 3 mulheres, se pertence ao diabo. Todas as coisas ilegais, imorais e que engornam e são maravilhosas, é colocada para o diabo. Então, era dado a Exu, como eu acabei de dizer recentemente. Exu não tinha consciência. Exu é a farra, Exu é a alegria. Exu é o intermediário entre nós e o orixá. Então ele seria o Deus com maior característica e tolerância humana. O carnaval na Bahia é visto como uma festa dedicada a Exu, porque lá está toda a alegria. E eu havia desligado. Lá está toda a alegria, lá está o beber, o beijar na boca, o fumar de cigarro, roupas coloridas, sem camisa, em nenhuma liturgia do orixá é admissível uma situação dessa. A festa de Oxalá, obrigatoriamente, tem que se estar de branco, purificado, dependendo do cargo da pessoa, dias antes. Não pode se ter relação sexual, não pode tomar bebida alcoólica, toda essa coisa que Exu admite. Para Exu, quanto mais se fizer sexo. Agora, há um outro detalhe. Não sei se o senhor já viu algum assentamento de Exu ou algum documento de uma fotografia de Exu. Ele traz um egó na mão ou na cabeça que é um pênis humano. Mas esse egó não tem o significado, o falo, como em Roma também se cultuava Tutunus, não é ligado à sexualidade, não é ligado à libido, aos prazeres sexuais. É que o pensamento de Exu é o seguinte: se todos os machos, isso incluindo os animais, fossem castrados, a civilização desapareceria da terra. Então, para Exu, o egó, o membro, é o símbolo da procriação. É através dele que foi-se embora a sua ancestralidade, e através dele virão seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tetranetos. Caso você passasse por um processo de castração, isso não existiria. Você, pessoa, acabaria a sua geração ali. Entendo. Então não é diabo. Porque eu li certa vez num livro falando sobre de Umbanda, que dizia o seguinte, que Oxalá, o escravo de Oxalá seria Lucifer. Então dentro do candomblé não... Existe até imagens desse cidadão. Né? Agora eu fico imaginando o seguinte: se Lúcifer, que é esse anjo de luz, que é caído, com esse poder diabólico, a minha pergunta é para um intelectual como você: um ser humano teria energia para suportar um homem desse em seu corpo? Não acredito. Mas tem imagens de Beelzebub e pessoas que têm prazer de dizer: eu recebo Beelzebub. É hilárico. É hilárico. Aí me diga uma coisa, essa questão da determinados rituais que são feitos, uma pessoa vai ser iniciado. Então ele dentro do culto de Angola, as iniciações são semelhantes? Semelhantes. Em todos, com exceção da Umbanda. Aí no caso joga-se para saber quem Sim. O alicerce hoje virou uma moda. Hoje qualquer pessoa que você encontre no candomblé, ela fala Odu, meu Odu, consultei os Odus, dificílimo, muito difícil. Depois do Babalaô, que é quem joga com o Opelé, o caminho mais difícil é o Odu, pela dedicação que se tem que estudar. Porque, por exemplo, se pega-se os cauiris, que são os búzios, em número de 16, porque cada um tem uma representação aos principais 16 orixás, que eles se subdividem. Isso, se fosse multiplicar, o número é grande. Você ainda há pouco perguntou-me se havia 16 orixás no candomblé. Sim, mas trazendo seus subgrupos.
Oxum tem 8 qualidades. A questão de Oxum, então ela tem a rainha das águas doces, Perfeitamente. Aí no caso de Oxum, ela tem diversas apresentações. Qualidades, que nós chamamos, com elementos, cores, comidas, dança, cor da roupa diferenciada uma da outra. Semelhante ao que acontece no hinduísmo com a deusa Kali? Sim, excelente explicação. Esse campo sobre o hinduísmo, eu agradeço esse conhecimento a você. Nas nossas conversas, você poderia até dar uma explicada sobre essas modificações que não foge do nosso tema. Não, porque no hinduísmo, a deusa Kali, ela se apresenta com Kali na forma demoníaca, Kali na forma de Pravati, na forma de Bhavani e na forma de Durga, que é para prosperidade. Então ela é adorada por muitos devotos do hinduísmo como Durga, mas a forma demoníaca dela é Kali, que é a destruidora, a consorte de Shiva. Então Oxum teria também essas características. Oiá, que a palavra Oiá é guerreira. Oiá, que está mais ligada, quando as pessoas falam em Oiá, está se referindo a Yansan. Então, não foram todas as Yansãs que foram mulher de Xangô. Não foram todas as Yansãs que se relacionaram com Obaloaê. Daí vem estes diferenciais. Não foi todas as Yansãs que criaram Logum. Essa Yansan tem o nome de Oiá Logunire, porque há uma imagem muito fixa. Eu acho isso agressivo, até desmoralizante, porque as pessoas dizem: fulana namora muito, é de um homem e de outro, não segura um casamento porque é filha de Yansan. Não tem nada a ver, não tem essa situação. Quando Yansan passou a ser mulher, conviveu com Oxaguian, passou para Ogum, passou por Xangô, passou por Obaloaê, isso tinha um caminho, que no caso é o Odu. Tinha uma razão para aquilo acontecer e gerar uma situação, que são situações que nós seguimos. Então, todas as pessoas que você vê enjoalhada, muito perfumada, muito vaidosa, principalmente do sexo feminino, ela deve ser filha de Oxum. Mas Oiá Logunire é uma Yansan que gosta de joias, que são mais diplomáticas, que não são tão diretas como as filhas de outras qualidades de Yansan. E quando o senhor cita as várias fases dessa deusa Kali, há uma delas, uma Oiá, que no caso inclusive é a minha, e aqui meus respeitos, minha saudade, minha reverência. Garanhuns possuiu um grande sacerdote que atravessou fronteiras estaduais, que era o saudoso Fernando, ali no Pau Pombo, que se ainda fosse vivo o Moncherry, o Candomblé em Garanhuns tinha outra moral. Certo. Outra coisa, Carlos, então nessa questão da pessoa, que a pessoa que é de origem africana ou não, mas quando ele para ser adepto, ele joga e neste jogo, nesse jogo de Odu, ele faz uma soma com dia, mês e ano do nascimento e tira o seu Odu, que é outra coisa que eu chamo a atenção dos populares. Porque você sabe que atualmente, não estou contando nenhum segredo nem nenhuma novidade, essa religião passou a ser uma geradora de status e condição financeira pessoal. Você pode ir a determinadas casas hoje que, Ave Maria, se você não passar por certos ebóis e não pagar, seu carro bate amanhã e morre toda a sua família. Existe oduns que as pessoas trazem já a sua predestinação mediúnica e uma missão. Mas essa missão não significa que seja dentro do candomblé. Um babalorixá zeloso vai jogar e dizer: olha, essa sua missão é dentro do cristianismo.
Você vai fazer visitas a presídios ou a hospitais ou a Sociedade Vicentina, você vai fazer caridade, mas com a Bíblia lhe acompanhando. Se esta pessoa sai desse campo e vai para o candomblé, ela afunda, meu amigo. Entendo. Ela tem uma missão. E não, já não é a oração carismática, você é espiritismo kardecista, você é um médio kardecista. Não pode ter atos que levem cachaça, azeite de dendê, encruzilhadas e outros elementos. É necessário usar dessa honestidade, porque se você desvia o caminho desse neófito, ele não fica na sua casa muito tempo. A prosperidade dele cai. Ele vai falar isso para outras pessoas e seu nome também vai cair junto com a queda dele. Entendo. Aí, ô Carlos, hoje está muito em voga, né? Nos últimos 30 anos há uma aculturação, uma vitimização do que era de matriz africana, esquecendo-se que a África já existia escravizando, negros escravizando, né? Tanto é que o Francisco de Souza, hoje ele tem descendentes em Gana, Beni, que são ainda da rama dele. Ele chegou a ser um homem de muita importância, quase um governador. Sim, ele negociava com o governador daqui, das capitanias. Não, mas em Gana ele fez parte da elite de Gana. O primeiro-ministro ainda é descendente dele, hoje. Atualmente. Então, veja só, ele foi um dos maiores mercadores de escravos. Então, há muito mito nessa questão, falta de seriedade, de buscar a raiz, a origem, e para que as pessoas não caiam, não é? Então, para o candomblé, se trabalha com magia negra no candomblé? Mas aí não é da origem do candomblé. Alguns sacerdotes adaptaram práticas do ciprianismo, que ela não vem do candomblé. Pronto, no candomblé não existe esses atos. Afirmo categoricamente, de uso de boca de sapo costurada, de frango crucificado de cabeça para baixo, de missa negra, oração da caba preta. Não tem nada disso no candomblé. No candomblé, o nosso justiceiro chama-se Xangô. E para alguns mais afoitos, Exu. Existem atos, sim, que são atos de prejudicar, de fazer definhar, de adoecer. O culto de Egungun é muito forte, sabe? O conhecimento deles nessa prática de até matar. Essa prática no culto de Egungun é muito forte, mas no candomblé não. O candomblé é uma religião voltada à natureza, principalmente a natureza, que é a própria natureza, que são os nossos deuses. Ela está fundamentada em água, terra, fogo e ar. Eu sei que houve muita restrição às populações de origem africana aqui no Brasil, mas muita gente se destacou e se destaca no dia a dia. Então, há uma divergência, uma colocação até um tanto preconceituosa de determinadas pessoas que dizem que ser devoto ou seguidor de um panteão africano e que faz magia negra, que tem uma pombagira, que tem essa coisa toda, e isso foi muito buscado durante muito tempo por os homossexuais. Aí eu gostaria que você fizesse uma colocação sobre esse assunto. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso. Eu sou um suspeito para falar dessa situação, porque a homossexualidade foi a minha, eu não vou dizer opção nem escolha, mas eu sou uma pessoa homossexual. Porém, o que acontece? Os menos favorecidos, eu vim de uma família que tinha uma condição
interessante para a época. Meu avô possuía charutaria, salgadeiras de tocinho e outras coisas. Então eu vivi num foco mais elitizado, onde esse foco elitizado não era vestir Chanel nem Dior, era a educação que você recebia. Então era obrigatório ter noção de latim, falar francês, ler Voltaire, Dostoiévski, ouvir Beethoven. Você é praticamente dessa minha geração e sabe que é isso. Um cavalheiro não deixava que uma mulher abrisse a porta de um carro. Eu até hoje tenho esse costume. Outros não foram tão favorecidos. Sempre foram discriminados, principalmente no regime militar. Não, eu conserto essa palavra discriminado, não, violentados, de apanhar na rua, cortar cabelo, excluído de clubes, porque aqui em Garanhuns havia AGA, você sabe que só frequentava clube quem era sócio e tinha uma certa condição. Os coitados tinham que brincar, carnaval de rua, roda de samba, festa no pé do morro, onde a masculinidade os agrediam e eles eram colocados à margem. O que acontece? Ainda hoje essa prática, ser do candomblé e fazer a festa da sua pombagira, isso é um paralelo ao baile de debutante de sua neta. Você reunir todos os seus amigos, ela no seu vestido de baile maravilhoso para dançar a valsa com a família, o buffet, toda essa situação que não há condição financeira. Então vai se fazer aquele vestido que eles sacrificam e economizam um ano de tecido caro, rebordado, com flores, perfume, luva, alguns até com perucas, plumas. Então uma verdadeira dama num baile de debutante, onde na maioria das vezes embaixo daquela roupa não tem nenhuma entidade manifestada. Isso já foram fatos provados, incidentes acontecidos que se provou isso. Então essa é o motivo da busca dessa homossexualidade pela tolerância dessa religião. Na nação Queto há um orixá, inclusive, que é Ossan, teve um envolvimento amoroso com Oxóssi, mas tudo na liturgia ele tem a sua razão de ser, o seu motivo de ser, o porquê de ser, não está ligado só ao prazer sexual. Então o candomblé olha com uma determinada tolerância, mas com regras. Um homossexual que segue as normas que ainda hoje se segue, a Casa Branca, o Gantuá, da qual tenho muito orgulho, minha benção aqui, minha mãe Meninha, o Opofonjá, a Casa de Oxumaria, eram as grandes matrizes, o Vaticano de cada nação. Ele pode ser um travesti belíssimo, mas durante a liturgia, a festa e os xirês, ele está lá de calça e camisa masculina. Não é admitido, ou seja, pode ter nome de mulheres que hoje a lei permite. Tenho um amigo que estava sendo encaminhado já com uns 4 ou 5 anos ao curso de Babalaô. Ele foi para o Marrocos, fez transexual. A partir daí não foi aceito mais na religião. Entendo. Ô Carlos, outra coisa. Existe hoje, eu sei que tem havido alguns congressos de matriz africana, mas existe assim uma entidade, uma instituição que congregue essas nações para ter um norte e tenha respeitabilidade. Sim. Com norma, com tudo, para tanto desvario que está acontecendo. Em novembro do ano passado, eu deveria ter trazido até esse certificado, porque é o seguinte: eu posso falar que estive até na Alemanha, você não vai me contestar. No ano passado, em novembro, houve uma situação assim de humildade, de grandeza e de reconhecimento. Eu fui convidado pela Unifip,
que é uma das universidades de respeito dentro da Paraíba e uma também falada a nível de Brasil, e o reitor João Leuso tem lá no seu corpo docente um cidadão que ele é príncipe na Guiné-Bissau. Vem dessa casa de nobreza da Guiné-Bissau. E até quando nós conversamos, o professor Arnaldo Sucuma, que eu acredito que já falou até com você, ele deixa bem claro que ser rei na Guiné-Bissau não é morar no Palácio de Versalhes, mas é o rei, com obediência, com norma. E ele vem fazendo um trabalho muito bom sobre direitos humanos e sobre essa coisa. Eu fui convidado no ano passado para ser palestrante, mas era um congresso internacional angolano, com presenças do Canadá, da Itália, Bélgica e outros países. Então, o que eu fiz? Trouxe de Salvador uma sacerdotisa, Mãe Lúcia de Angorô, que é muito conceituada no Engenho Velho da Federação, quase vizinha da Casa Branca. Esta senhora veio porque ela estava mais à altura de responder sobre Angola. Imagine se eu estou numa palestra internacional dessa e um curioso me faz uma pergunta na presença de quem tem conhecimento e eu chamo arroz de munguzá. Não ficaria bem. Preferi ceder honrosamente este lugar a ela, que Dr. Luiz foi um espetáculo brilhante. Ela, inclusive, ofereceu um buffet de iguarias religiosas. Isso foi um sucesso absoluto. Tem um certificado dessa participação. Foi a primeira vez, porque já é a segunda vez que eu participo. Na primeira não teve essa situação das iguarias. Eu até irei copiá-lo se for convidado no próximo, colocar alguém lá caracterizado de baiana, vendendo o acarajé, que o nome não é acarajé. Jé é o verbo comer em Urubá. AG1, aceito comer. Acará é o nome dos bolinhos feito de feijão. Então, acarajé é comer acará. E vai ficar uma coisa, porque ele vai ser servido quentinho, a pessoa caracterizada de baiana ali na entrada, ficar uma coisa mais à altura. Entendo. Aí então, essa está se construindo esse caminho para normatizar e os terreiros cumprirem essas normas, essas diretrizes de queto, só queto, sem misturar, sem haver esse choque. Porque num desses rituais que tem, não pode destruir a vida de alguém? Sim. Em termos de energia? Sim, em termos de energia, sim. Então, mas a lei, foi como eu disse, e volto atrás, aos mandamentos. E hoje, pessoas... Meus parabéns a Fernando de Logum Ebé, com respeito aos outros, porque não conheço todos, na cidade de Campina Grande, Suênia, e outras pessoas, Mãe Lúcia de Angorô. Essas criaturas vêm em uma luta muito grande, usando de redes sociais, conferências em praças públicas, congresso, para o resgate verdadeiro da religião, dentro das suas normas e das suas práticas, e não certas loucuras que vêm acontecendo, que só faz com que a sociedade seja preconceituosa. Aliás, ratifico, obriga a sociedade a ser preconceituosa, porque são atitudes agressivas. Ô Carlos, qual é a maior contribuição que o candomblé dá para os valores da comunidade? Educação. Na base da sua palavra, educação. A outra também que o planeta está sentindo visivelmente são as agressividades à natureza. No candomblé, a arborização, os rios, esses são os deuses do candomblé. Então, não jogar um lixo. Nós vamos fazer um ato na beira de um rio, já levamos uma sacolinha
Porque aquilo ali não nos pertence. Então, se foi usado uma garrafa de dendê, de mel, um palito de fósforo, papel em que se levou alguma coisa envolvida, tudo isso nós recolhemos dessa nascente e trazemos para o seu devido local. Porque aí é como se ofender Oxum. Está jogando aquele lixo naquela água que nós temos como um Deus e sabemos da nossa necessidade, mesmo não sendo pessoas do Candomblé, que a população precisa de água, de um ar mais purificado. Então isso é um dos alicerces principais. Aí me diga uma coisa, quais são os principais desafios enfrentados pelo Candomblé atualmente e quais a perspectiva do futuro? O principal desafio, infelizmente, é dentro da religião. Dos que são realmente do Candomblé e seguem essa regra e dos que são plagiadores. Olha, isto foi publicado em vídeos. Garanhões em Peso viu essa situação de que houve um casamento dentro de um segmento religioso chamado Jurema. Um casamento assim de um homem com outro homem. Esse fato eu não estou colocando, gente, revelando nenhum segredo. Foi público, esses vídeos circularam. Não temos dentro da nossa religião, nem em Queto, nem em Angola, nem em Jeje, desconheço essa situação e eu tenho amigos e sou frequentador de casas respeitáveis de nível internacional. Minha benção ao Baraim é um casamento de homem com homem ou de mulher com mulher, tem acontecido vários. E logo, pouco tempo depois dessa situação, aconteceu uma grande tragédia com esfaqueamento, morte, incêndio, toda essa série de consequências. Então a nossa luta hoje está sendo exatamente trazer a essência e a pureza da religião e não a conveniência que é apropriada a quem se diz que é do culto. Entendo. Outra coisa, o principal desafio para o futuro seria esse. Qual é a principal iniciativa de resgatar esse conhecimento? Luiz, os africanos hoje tem investido muito, até financeiramente, no Brasil, porque na África está praticamente sendo dizimada e a religião sendo substituída pelos muçulmanos. Eu não posso me posicionar como totalmente contra, porque você sabe que os adeptos do muçulmano que seguem realmente o Corão, a ética, a moral, os bons costumes estão lá latentes. Há esses loucos aí que se diz que segue Alá e manda bomba, mas você sabe que o muçulmano em si não é por aí. Tudo tem norma, tudo tem regra, tudo muito bem ajeitadinho. Porém, para investir no Brasil, eu, por exemplo, a cidade de Patos, na Paraíba e suas redondezas, só conheceram o que era nação depois da minha chegada. Não existia, sabe? Candomblés tocados com Ak Davi, e hoje já é uma coisa que quando eu parti levo com uma certa vaidade e gratidão a mim mesmo de ter aberto esses horizontes. É necessário ter a propriedade. A casa do orixá, o templo, não pode ser a sua morada, onde você mora com sua esposa, com seus filhos, onde toma banho, onde faz amor. Não, nada disso. O templo é um espaço sagrado. Então ele tem todas essas exigências tradicional, metragem de terra, as plantas que são obrigatórias existirem nela, as árvores, a localização de cada divisão, onde ficará Exu, porque existem orixás que não podem ficar no mesmo espaço que o outro está. Então, em cima disso, quando ele vê os alicerces, as construções da coisa, existem no Brasil embaixadores e cônsul de alguns países africanos
Eu não vou dar aqui o leite para o meu concorrente, de jeito nenhum. Não. Vou guardar essa parte para mim, que investe financeiramente e com visitas. Visitas de reis e príncipes, e onde a cultura... Estela fez uma coisa, mãe Estela fez uma coisa extraordinária dentro de Salvador. Na casa de Candomblé, os adeptos eram obrigados a aprender Iorubá com sua gramática, com sua colocação e conhecedores da sua história. Certo. Ô Carlos, me diga uma coisa, efetivamente. Aí, hoje, para montar, estruturar, vamos dizer assim, um templo, uma casa de Candomblé, necessário se faz a construção dos 16 orixá? Sim. E suas variantes? E suas variantes. Não seria propriamente, porque veja bem, um espaço como esse que nós estamos, suponhamos que aqui fosse uma sala de um templo. Nesse espaço não haveria problema de ser ocupado por Oxum, Iemanjá e Oxalá. Esses três poderiam estarem aqui. Oiabalé só. Entendo. O Exu guardião da casa só. O Ogum principal da casa só. Aí se teria que ter um outro espaço para os outros Oguns, e vai nessa metodologia, nessa regra aí. Aí eu gostaria agora, para finalizar, que você falasse um pouco sobre Ifá. Ifá. Ainda temos quantos minutos? Você é quem manda. Aqui é sem limite. Não, mas vamos finalizar, até para não ficar cansativo ao ouvinte e despertar também a curiosidade dele. Sim. Ifá é o deus da adivinhação. Vou resumir ao máximo. 2 grandes reinos viviam tendo rivalidades e até guerra por causa das fofocas, das más interpretações dos seus súditos. E esses 2 reis encontraram-se secretamente e combinaram que cada um deles iria receber visitantes do outro reino para descobrir como apaziguar essa situação. Então, em uma semana, foram os convidados de um reino para o outro. Quando voltaram, o rei chamou e perguntou o que achou. A comida estava salgada, o acarajé estava temperado, o penteado da rainha era assim, só críticas. E chegou a vez de Orumilá, de Obatalá mandar os seus representantes. Um deles nasceu com uma anormalidade, 4 olhos. Enquanto 2 descansavam, 2 estavam abertos. E ninguém queria ir junto com ele nessa embaixada, mas foi exigido a presença dele e também a de Exu. Lá durante o banquete, este cidadão, para a vergonha dos seus acompanhantes, levou um saco e uma garrafinha. Tudo que ele comia, ele colocava um pedaço neste saco. Tudo que ele bebia, ele colocava nessa garrafa. E isso tido extremamente como mal visto. Ao final do jantar, o rei preparou os presentes. Todos recusaram porque não era de bom tom, além de estarem almoçando e sendo hóspede, ainda levar presente. Com exceção de Exu, não aceitou só um, mas 2. Exu é a regra de tudo. Esses outros convidados foram na frente, não queria vir com Ifá, chamava-se Ifá esse velho. E quando o rei os chamou em presença, sem Ifá ter chegado, disseram, gostaram, foram bem recebidos? Não. As mesmas críticas que os outros fizeram, estes fizeram também. E disse, e onde está o velho dos 4 olhos? Vem aí que nós não queremos, muito mal educado, grosseiro. E aí o Duduá perguntou, vocês lembraram-se de mim? Ele disse, sempre, meu pai. E que prova me trazem? Ficaram um olhando para o outro. Chegou o velho com um saco mal cheiroso. E o Duduá perguntou a ele, meu filho, você gostou da recepção? Ele disse, estava tudo perfeito e fui muito bem acolhido. E o que é que você me conta de lá? Ele disse, nada, meu pai, fui como convidado e não como inimigo. Você lembrou-se de mim a todo instante. E que provas você me dá
Ele disse: sei que não serve para meu pai comer. Aí abriu o saco com as iguarias deterioradas. E nem para meu pai beber. Mas toda vez que eu comia e bebia, lembrava do meu pai. E aí o Duduá levantou-se e disse: Ifá, você será meus olhos e a minha voz. Através de você, você revelará o passado, o presente e o futuro da humanidade. Então Ifá é que é o nosso Deus da adivinhação. E não manifesta-se em ninguém, que eu não me surpreenderia na época de hoje sair alguém dizendo que era filho de Ifá e até dançando dentro do terreiro. Mas Ifá não tem manifestação. Carlos, muito obrigado. Obrigado, ouvintes. Eu acredito que nós tivemos uma aula que seja de esclarecimento e para o engrandecimento de cada um de nós. Meu muito obrigado. Eu é que agradeço, sem demagogia, e muito parabenizo a essa instituição. Você sabe que você é um homem que não precisa dela para sobreviver e nem teria esta obrigação de estar construindo. Mas você faz parte dos poucos que ainda acredita no ser humano e na natureza. Meu amigo, eu não vou me ajoelhar para agradecer, isso não é só verbalmente, por mim não, por todos que têm a necessidade disso, porque ficaria até aético, mas se você exigir, eu faço de coração a todos. É uma oportunidade única que se está tendo no Agreste Meridional, e peço a outras pessoas que procurem essa fundação. Eu não tenho grandes conhecimentos de Angola, quem tiver venha esclarecer, venha procurar saber, em outros setores da música, da literatura, da pintura, das coisas boas, porque aqui é uma verdadeira, quem tem o privilégio, isso não é demagogia, e Garanhões em Peso sabe disso, quem tem o privilégio de fazer parte do ciclo de conhecidos, não digo nem de amigos, porque ele é extremamente exigente, de Dr. Jardim, como é popularmente conhecido, ou de Luiz Afonso Jardim, só sai enriquecido culturalmente e intelectualmente. Parabéns, sempre questionei com você, acho que você deveria chamar outras pessoas, explicar sobre porcelana de Sérvia, isso é cultura. Isso é cultura. Aprendi com você, com esses brancos que eu tenho dado, aquela fabricação de louças japonesas que é adquirido através da queima do bambu e que é toda uma família e que guarda em segredo esse processo e outras situações, o significado da espada para o samurai. Quantas pessoas aqui praticam a arte marcial de origem japonesa? Então, conhece os murros, os katais, os golpes, mas deveria ter esse conhecimento desse significado, dessa cultura riquíssima. Tenham essa coragem e venham até aqui. Às vezes o Dr. Jardim está com uma cara meio lampião de jagunço, mas é só a cara. Mas vai ter muita alegria em saber que vocês o estão procurando, porque o ideal dele é isso, que a cultura clássica volte. E o grande bem que nós temos não é o lado financeiro, porque isso se rouba e se leva, mas o conhecimento. Não há máquina nem ser humano que tire de você. Muito obrigado. Olorum Colofé, Mutumbaô para todos. Muito obrigado.